Olá, estamos aqui no episódio número 18 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do terceiro ano da graduação, eu sou Pedro Nishimura. E a pauta de hoje é os precedentes no sistema jurídico brasileiro. Desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Brasil passou por uma profunda transformação no modo como interpreta e aplica decisões judiciais anteriores. Pela primeira vez, o sistema jurídico brasileiro reconheceu formalmente o papel vinculante de certos precedentes, especialmente os oriundos dos tribunais superiores, como forma de promover mais coerência, isonomia e previsibilidade nas decisões judiciais. Mas, apesar dos avanços, esse novo modelo ainda é alvo de muitas dúvidas e críticas. Será que ele limita a autonomia dos juízes? Em que medida se aproxima do modelo do common law? E quais os efeitos práticos desse sistema na rotina de advogados, juízes e estudantes de direito? Neste episódio, vamos entender o que são precedentes obrigatórios e persuasivos, seus impactos na isonomia e eficiência do sistema, e quais os limites e críticas sobre sua aplicação. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, que está no centro das transformações do processo judicial brasileiro, temos a honra de receber Aline Regina Neves, professora universitária, doutora em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, em 2009, e especializações em Direito Civil, Processo Civil e Direito Previdenciário pela mesma instituição. Tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Olá, tudo bem, Pedro? É uma honra estar com vocês no Direito em Pauta, no JusConexão UEL, para conversar sobre um tema tão instigante. Obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigado, professora, é uma honra recebê-la. Para começarmos, Aline, o que são precedentes obrigatórios no Brasil e como eles se diferenciam dos precedentes persuasivos? Pedro, vamos iniciar nossa conversa nos atendo ao termo precedente, aquilo que precede, que vem antes. O precedente é um evento passado que serve como um guia para uma ação presente. Duxbury, na sua obra Natureza e Autoridade do Precedente, traz um exemplo bastante lúdico do que seria um precedente. Ele conta que, no 11º aniversário da sua filha mais velha, ele lhe deu de presente um aparelho celular. E a segunda filha, ao completar 11 anos, pediu a ele também um telefone celular, invocando o acontecido com a irmã mais velha. Quando falamos em precedente judicial, estamos nos referindo a uma decisão judicial precedente, uma decisão tomada por um órgão judicial no passado, que possivelmente servirá como modelo para decisões posteriores. E por que possivelmente servirá como modelo? Porque nós temos diferenças com relação à eficácia, à força desses precedentes, passando então a falar em precedentes obrigatórios e precedentes persuasivos. Né? Qual a diferença entre essas duas espécies, né? Digamos assim? O precedente é obrigatório quando dotado de autoridade vinculante, quando tiver eficácia vinculativa a casos análogos. Há situações em que a norma jurídica estabelecida na fundamentação de uma decisão tem o condão de vincular decisões posteriores, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem a mesma tese jurídica. Já o precedente persuasivo não tem essa eficácia vinculante, não obriga aos órgãos jurisdicionais a adoção dessa mesma tese jurídica, né? Mas tem força persuasiva, força argumentativa, na medida em que constituem um indício de uma solução que Didier chama de socialmente adequada. Então, os magistrados não estão obrigados a segui-lo, porém, se o seguem, é porque estão convencidos da sua correção. E é importante destacar que toda decisão judicial tem potencial para constituir um precedente persuasivo para casos futuros. Ela será utilizada como elemento argumentativo, destinado a convencer o juiz de que o caso subsequente deve ser tratado da mesma forma que o anterior. Os precedentes persuasivos, então, eles servem como uma referência relevante para casos similares
influenciando o julgamento de magistrados e tribunais. Eles possuem essa força argumentativa, né, que não é obrigatória, que não é vinculante, né, mas que podem ser utilizados para embasar decisões futuras, conferindo assim uma maior previsibilidade e conferindo também coerência ao ordenamento jurídico. Muito obrigado, professora. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe os artigos 926 e 927 que estruturam o sistema de precedentes. Quais são as principais fontes de precedentes obrigatórios atualmente previstas na legislação? Pedro, o artigo 926, ele inova o ordenamento processual ao dispor que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, né? Atenção para esses 3 adjetivos aqui. Ou seja, esse dispositivo fixa deveres aos tribunais. Quais são esses deveres? Primeiro, dever de uniformizar. O tribunal não pode ser omisso diante de uma divergência, uniformizando, então, seu entendimento sobre o assunto. O segundo dever de manter ou de manutenção da jurisprudência estável. Qualquer mudança de posicionamento deve ser justificada adequadamente, podendo, inclusive, ter sua eficácia modulada em respeito à segurança jurídica, que é o que possibilita o artigo 927 em seus parágrafos. E nós temos, por fim, um último dever, que é o dever de coerência e de integridade, que não são deveres sinônimos, mas é muito interessante uma expressão que Fred Didier usa ao tratar esses deveres como sendo uma amálgama, né? Já que eles estão intrinsecamente ligados. Então, incumbe aos tribunais, como cumprimento desse dever de coerência e de integridade, a formação de uma jurisprudência consistente. O que seria uma jurisprudência consistente? Aquela lastreada em precedentes bem fundamentados. Então, nós temos essa série de deveres dispostos, melhor dizendo, no artigo 926 do CPC, e para concretizar esses deveres, nós temos o artigo 927, estabelecendo que os tribunais observarão. E destaque para esse observarão aqui, porque ele indica precedentes obrigatórios. Então, atenção aqui. Então, quais são? E essas são as fontes dos precedentes que nós temos hoje no nosso ordenamento. O artigo 927 nos aponta os chamados precedentes obrigatórios, muito embora em rol não taxativo. Então, quais são esses precedentes? As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos, tanto em incidente de assunção de competência, os chamados IACs, como também os acórdãos em IRDR, incidentes de resolução de demandas repetitivas, bem como o julgamento de recursos extraordinário e especial segundo a técnica repetitiva, né? Temos ainda os enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, bem como as orientações do plenário de órgãos especiais aos quais estiverem vinculados. Então, o rol do artigo 927, entendido como um rol não exaustivo pela doutrina, traz para a gente as principais fontes de precedentes obrigatórios previstos no nosso ordenamento hoje, né, desde o advento do CPC de 2015. Muito obrigado pela resposta, professora. Dentre grandes benefícios atribuídos ao sistema de precedentes, destacam-se a previsibilidade jurídica, a isonomia de tratamento, a eficiência e celeridade. Na prática, como essa previsibilidade impacta as partes, os advogados e o próprio judiciário? E os demais princípios são realmente colocados em prática? Pedro, com certeza, dentre os pontos positivos da adoção do regime de precedentes,
né? Muito embora a gente tenha um regime de precedente que a gente pode chamar de abrasileira, né? Porque o nosso regime se distingue bastante do que historicamente se conhece por precedente, podendo até mesmo ser chamado apenas de um regime que institui efeitos vinculativos a determinadas decisões, né? Então, dentre os pontos positivos, nós temos com certeza a segurança jurídica, que é traduzida por essa ideia de previsibilidade. E as pessoas precisam de segurança de que o Estado e de que terceiros, da forma como o Estado e terceiros se comportarão, e como os órgãos incumbidos da aplicação do direito o farão valer caso esses mesmos direitos sejam desrespeitados. A previsibilidade é uma forma de definir o próprio comportamento das pessoas, tornando também previsível a consequência das suas ações. A uniformidade na interpretação e na aplicação do direito é um requisito indispensável para isso, para a obtenção dessa previsibilidade. E um sistema que seja incapaz de garantir essa mesma previsibilidade não permite que as pessoas tenham consciência real de seus direitos e de seus deveres. Então, pensando em âmbito processual, a previsibilidade das decisões afeta todos os partícipes, né? E de que forma esses partícipes, esses sujeitos processuais são afetados? A previsibilidade das decisões facilita o acesso à informação jurídica, que pressupõe saber o que os tribunais pensam e decidem. E a responsabilidade por essa orientação jurídica pertence sobretudo aos advogados. Então, sabendo como os tribunais decidem, os advogados podem orientar sobre direitos, sobre a conveniência de negócios, sobre a incrementação de atividades, né, dentre outros aspectos. Os advogados têm maiores condições de conferir previsibilidade aos seus clientes, diminuindo, embora não eliminando, né, as margens de incerteza. A previsibilidade das decisões judiciais também, ao limitar a insegurança, diminui a possibilidade de frustrações e de prejuízos econômicos. Há uma espécie de racionalização de expectativas das partes. A previsibilidade das decisões também acaba por servir de desestímulo à litigância, né? De que forma? A parte que se julga prejudicada, quando tem ciência de que os tribunais não amparam sua pretensão, tende a não despender tempo, a não despender recursos com a judicialização da questão. Quando se conhece também a forma como os tribunais decidem, há um favorecimento de composições, de acordos, porque as partes conseguem reconhecer a posição, né, que ocupam numa relação jurídica, né, aferindo vantagens e desvantagens, né, e, consequentemente, tendo condições objetivas de negociá-las. Ainda, as decisões passam, a partir dessa previsibilidade, a ser mais assimiláveis para o vencido. Então, há uma espécie de aumento da aceitabilidade das decisões, né? E também, como consequência, uma despersonalização da demanda, porque há um tratamento, em tese, mais isonômico às partes, né? É importante destacar também que há economia, tanto economia de tempo, economia de dinheiro, né? Há uma maior... Por quê? Porque a maior aceitabilidade das decisões gera um menor nível de insatisfação das partes, uma menor quantidade de recursos, consequentemente, maior a celeridade processual, menor o tempo do processo e menos custos com a atividade jurisdicional. E, sobretudo, Pedro, se aumenta a confiabilidade no judiciário.
Porque quando casos iguais são decididos de formas diferentes, o judiciário perde a credibilidade. Então, ao permitir decisões díspares, decisões diferentes a casos iguais, o sistema acaba por descredibilizar o próprio poder judiciário. Né? Com relação aos demais princípios, né, esses demais princípios mencionados por você também são colocados em prática. Se há sim uma tendência a um tratamento isonômico às partes, então temos sim o princípio da igualdade, há uma contribuição para a duração razoável do processo e, consequentemente, celeridade processual, mas dos princípios mencionados por você, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva quanto ao princípio da eficiência. Porque a eficiência do Poder Judiciário, ela não pode ser aferida apenas de forma numérica. Há sim a adoção do regime de precedentes, ainda que o nosso regime de precedentes aqui, a brasileira, traz sim muitos benefícios numéricos, otimiza trabalho. Né? Só que a gente não pode vincular a eficiência do judiciário tão somente a esses parâmetros. Né? Não se pode admitir um poder judiciário com um volume de trabalho desproporcional, mas não se pode reputá-lo eficiente ou não apenas pelo quantitativo de decisões. Mais do que boas estatísticas, né, no relatório Justiça em Números do CNJ, o acesso à justiça passa por aspectos qualitativos da prestação da tutela jurisdicional que também precisam ser considerados para a aferição da eficiência do próprio Poder Judiciário. Obrigado, professora. E como você mesmo comentou na sua resposta, né? Se processos iguais têm resultados iguais, quer dizer que o judiciário tem entendido de uma forma unânime e passa-se mais respeito do Poder Judiciário para a população comum, né? Obrigado. Sim, com certeza. Isso isso aumenta o índice de confiabilidade mesmo, né? Lembrando que o judiciário, nas pesquisas de confiabilidade, sempre esteve entre as instituições mais confiáveis do nosso país. Né? E com certeza, uma coerência num sistema decisório contribui para isso. Muito obrigado, professora. Ainda que o sistema prometa segurança e isonomia, ele também recebe críticas, como o risco de engessamento das decisões judiciais. A senhora poderia comentar sobre esse risco e como juízes podem usar a técnica de distinção ou distinguish para contornar esse problema? Sim, bom, vamos começar separando alguns conceitos, né? Quando falamos em precedentes, vamos pensar só aqui no precedente obrigatório, né? Quando falamos em precedentes obrigatórios, a primeira atitude do julgador é verificar se o caso em julgamento guarda semelhança com o precedente. Então, essa análise se faz por um método de comparação. De acordo com o caso concreto, o julgador analisa os elementos objetivos da demanda e os confronta com os elementos caracterizadores das decisões anteriores. Fala-se em distinção, por isso o distinguish, né? Quando o caso concreto em julgamento for distinto do paradigma. Veja, nós temos ali o precedente, o modelo, o paradigma. E ele vai servir de base, né, como substrato a essa comparação. Essa distinção pode ocorrer porque não há uma coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à tese jurídica, ou por qualquer outra peculiaridade do caso em julgamento. Então, identificada essa distinção, o precedente não é aplicável. Né? Então, nós aplicamos a partir do momento em que há uma identidade para com o paradigma. Bom, mas essa não aplicação do precedente não se confunde com a revogação ou com a superação dele. Né? Precedentes são passíveis de superação.
E pensar que a força obrigatória do precedente imobiliza o direito no transcorrer do tempo parte de um pressuposto que é equivocado de que o precedente, uma vez fixado, não pode ser alterado. E ele pode. O precedente precisa ser permeável a novas realidades e a necessidade de desenvolvimento do direito. Tanto que essa sempre foi uma grande preocupação no common law. E jurisprudência estável, né, como determina o artigo 926, não significa jurisprudência imutável. E é por isso que há técnicas de superação de precedente, né? Eu gostaria de citar, não é a única, mas o overruling, que é uma técnica através da qual um precedente perde a sua força vinculante, sendo substituído por outro. Mas sobre essa substituição, há necessidade de diálogo para com o precedente anterior. Né? Essa necessidade de confronto, de demonstração das razões pelas quais deve haver a revogação e superação, se encontra prevista no artigo 927, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Né? E ela exige uma decisão que o legislador chamou de devidamente fundamentada. O legislador trata de uma fundamentação adequada e específica. Né? Essa superação do precedente, até mesmo em respeito à segurança jurídica, pode ter dos seus efeitos modulados, utilizando-se a chamada técnica de sinalização também, que é bastante conhecida. Então, a gente só precisa separar esses conceitos porque a aplicação do precedente pressupõe uma similitude para com o modelo. Mas essa não aplicação, por distinções no caso a ser julgado, não significa necessariamente a revogação ou a superação dele. É simplesmente uma não aplicação porque nós partimos de bases diversas. E nós só podemos aplicá-lo a partir de bases iguais, né? Pensando na concessão de tratamento isonômico. Né? E não há que se falar nesse engessamento do direito, porque há sim possibilidades e técnicas desenvolvidas para a superação desses precedentes, ainda, né, que sejam aplicados em bases idênticas. Né? O direito tem como matéria a própria sociedade que é mutável, né? Então, consequentemente, decisões judiciais também precisarão dessa oxigenação, né? Dessas alterações no curso do tempo. Muito obrigado, professora. Há quem diga que o modelo de precedentes colide com a tradição do civil law, mais voltada à lei escrita. A senhora acredita que a adoção desse sistema no Brasil respeita a autonomia judicial ou representa uma limitação? Pedro, muito interessante a pergunta. Em 2018, em uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, intitulada O que Somos, a Magistratura que Queremos, os magistrados foram perguntados sobre se os sistemas de precedentes e de provimentos vinculantes limitavam a independência deles na interpretação das leis e nas suas respectivas aplicações. E foram entrevistados mais de 2.000 magistrados estaduais de primeira instância. E cerca de 21% deles afirmaram que concordavam à época, né, com essa assertiva, que havia uma limitação, enquanto outros, 32%, disseram que concordavam um pouco, mas não integralmente com essa alegação. Então, em suma, nós tivemos nessa pesquisa mais de 50% dos magistrados estaduais entrevistados afirmando concordar em alguma medida, ou completamente ou parcialmente, com a alegação de que provimentos vinculativos comprometiam, melhor dizendo, sua independência profissional. E esse número, na magistratura, de acordo com essa pesquisa, na magistratura trabalhista, era ainda maior.
né? E aqui, Pedro, eu penso que nós temos um problema conceitual. Autonomia, liberdade judicial, né? Eu acho que a gente precisa revisitar esse conceito, né? Nós precisamos separar a noção de independência funcional e de autoafirmação pessoal, que acaba colocando em risco tanto a unidade como a própria coerência do sistema judicial, né? Independência funcional não remete ao conhecido, mas nem nada nem tão antigo, né? Decido conforme a minha consciência. No Estado Democrático de Direito, não há espaços para serem preenchidos por julgamentos conforme a consciência. Eu acho muito interessante uma passagem da obra Precedentes Obrigatórios, de Luiz Guilherme Marinoni, em que ele destaca que uma decisão judicial é resultado de um sistema, e não algo construído de forma individualizada. Então, Marinoni expõe que o juiz é uma peça de um sistema, né? E que imaginar que um juiz tem o direito de julgar sem se submeter aos precedentes é não enxergá-lo dessa forma, não enxergá-lo como uma peça de um sistema de distribuição de justiça e de um sistema que tem uma finalidade específica, que é servir as pessoas. Isso não pode ser olvidado, isso não pode, nós não podemos perder isso de vista, né? A finalidade da atividade jurisdicional. O Marinoni acrescenta que um juiz que contraria suas cortes supremas não exerce liberdade, mas pratica um ato de afronta à coerência da ordem jurídica da qual ele é parte. Então, pessoalmente, eu tenho críticas ao desenho do regime de precedentes que o legislador adotou, seja porque penso ser necessária uma diferenciação entre precedentes e provimentos com efeitos vinculantes, seja pelo não enfrentamento de problemas centrais na construção de uma teoria da decisão. Mas não vejo o precedente como uma limitação à esfera judicial, à esfera de atuação judicial. É uma questão de disciplina judiciária, né? Sempre considerando o destinatário da atividade jurisdicional, que são as pessoas. Muito obrigado, professora. Aline, quais são, na sua avaliação, os principais desafios que ainda precisam ser superados para consolidar uma verdadeira cultura de precedentes no país? Sim, Pedro, eu acho que a questão é justamente essa que você mencionou na pergunta. É uma questão cultural. Precedente é cultural. E o legislador brasileiro pretendeu a instituição desse modelo por via legislativa. E não há alteração cultural que decorra tão somente de uma imposição legislativa. E dizer que é uma questão cultural nos impõe alguns desafios. Porque, veja, é a partir do termo inicial da vigência do CPC de 2015 que se fala na adoção do regime de precedentes no nosso ordenamento. Então, é como se antes os juízes decidissem de um jeito e, a partir de março de 2016, vigência do CPC de 2015, eles tivessem acordado e passado a decidir de outro. E as coisas não são assim, né? Então, há toda uma cultura jurídica construída, né? E veja, no common law, a formação do precedente é um processo histórico, é gradual, decorre do potencial de uma decisão servir como paradigma, servir como modelo, né? Tanto modelo de argumentação, como também um modelo de justificação de motivos para os casos posteriores. Então, os precedentes no common law não são sinônimos de mera replicação de decisões antecessoras.
como se fosse uma atividade mecânica ou uma atividade silogística, mas, sobretudo, são status adquirido ao longo do tempo em razão do potencial, né, da sua força persuasiva, do potencial de convencimento, da qualidade decisória do pronunciamento. Então, penso que a maior dificuldade para consolidar uma cultura de precedentes no nosso país é o descompromisso com a qualidade decisória. O artigo 927, ele tende, sim, a propiciar segurança jurídica, previsibilidade, isonomia de tratamento, mas ele não se compromete com a fundamentação das decisões. E são as fundamentações que, em última instância, conferem essa maior confiabilidade às decisões judiciais, né? Então, acredito que o nosso grande desafio seja a superação de alguns entraves que dizem respeito à forma como se decide no Brasil, né? O convencimento não é algo exclusivo das partes processuais, das partes do processo representadas pelos seus respectivos advogados, né? A decisão judicial também precisa convencer a sociedade do seu acerto. Isso se faz por meio de uma fundamentação. Então, o maior desafio é a superação de questões culturais do processo decisório, enraizados no nosso país. Muito obrigado, professora. E quanto ao papel da advocacia e da academia jurídica? Como esses atores podem contribuir para o fortalecimento consciente e crítico do sistema de precedentes no Brasil? Olha, Pedro, eu acredito que seja a academia e a comunidade jurídica como um todo as responsáveis por fornecer os subsídios às decisões judiciais, né? O judiciário decide, mas cumpre a comunidade jurídica, né, a inserida a academia, conferir os argumentos para tanto. E considerando a concessão de efeitos vinculativos a determinados provimentos judiciais, aqueles provimentos do artigo 927 do Código de Processo Civil, cabe à comunidade jurídica participar ativamente dos debates processuais que nortearão essas decisões, né, contribuindo para a maturação dessas mesmas decisões e, consequentemente, das teses que serão advindas a partir delas. Eu acredito que é o debate da comunidade jurídica com uma escuta ativa, sobretudo de vozes plurais, né, o responsável por uma oxigenação do direito e da sua interpretação. Eu acho que é uma responsabilidade que precisa ser partilhada por toda a comunidade jurídica, né? Se queremos boas decisões, precisamos participar da construção delas. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Aline, muito obrigado por suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Pedro. Contem sempre comigo. E assim encerramos nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jusconexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Marina Ticianelli, Pedro Castro, Pedro Nishimura e Francisco Serino. Na direção de Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Ana Cláudia Duarte Pinheiro e Juliana Pavão. Eu sou Pedro Nishimura e ficamos por aqui. Até a próxima pauta.